Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã em ponto, hein? Está aqui nessa mesa de comunhão para ter um tempo juntos aqui de edificação, de testemunho, de inspiração. Estou recebendo meu amigo aqui pela segunda vez. Você clicou aí, você já sabe quem é. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa inspiradora, provocativa para a gente pensar e para a gente ser inspirado pelo que o Senhor tem feito aí ao redor do planeta. Ó, antes da gente começar, deixa eu só te falar do novo livro que a gente está lançando, que é Discipulado Começa com Contemplação, Samuel Whitefield. Livraço, Como Ver Jesus Muda as Nossas Vidas. E eu queria que você fizesse o pedido para chegar aí na sua casa. Nós vamos fazer, ou já fizemos, se você está assistindo isso depois, algumas lives falando sobre o livro, lendo junto o livro, vai ser muito legal. Então pede o seu para você ter esse material aí, junta com a sua galera para estudar esse livro, que é fundamental. Eu nunca tinha ouvido nada sobre discipulado da forma que o Samuel coloca nesse livro. Beleza? Então vou deixar o link na descrição, você pede o seu. Vamos embora para o podcast de hoje. Meu amigo. E aí, Douglas? Luca Martins. Tudo bem? Segunda participação sua aqui, né, cara? Segunda e muito especial. Muito feliz de estar aqui hoje. Presencialmente Exato. pela primeira vez. Que a primeira foi no meio daquele caos da pandemia. Pois é. Mas foi uma conversa muito boa. boa. Você estava onde? Eu estava na Itália. Itália, né? No ápice do lockdown. Eu A gente estava lá. Bem recém-casado, assim. Tava. Foi muito recém-casado mesmo. Sim. Um tempo muito especial. Você tá com quantos anos já de casado? 4 anos. Fizemos 4 anos dia 25 de agosto agora. 4 anos de casado. Caraca, vou fazer 15, meu. 15. Que maravilha. Talvez até já fiz, se você demorou para ver esse episódio. Muito feliz, muito especial, cara. Legal. E hoje você não tá na Itália, você tá? Hoje eu e a Letícia, nós moramos em Londres. Uhum. A gente tá lá há 2 anos já. Já há 2 anos? Há 2 anos. E aí você até trouxe de presente para mim. Eu gosto de mostrar. Você falou assim, não precisa mostrar, porque é só um presente. Eu gosto de mostrar, sabe por quê? Os convidados trazer presente para mim. Entendi. Pra ficar, você que no futuro for convidado. Tô brincando. Esse é um presente que eu gosto muito, por isso que eu trouxe. Nossa, eu sou apaixonado por café. E Soak Over Mission, e aí é um café missionário. Cara, exatamente. Vocês, além de... Vocês vendem café em grão lá, assim? Nós acreditamos num ecossistema missionário, né? Que tudo que a gente faz, a gente empreende também para ser revertido na missão, para ser como uma fonte de renda para tudo que nós fazemos. Esse café em específico é uma collab que nós estamos fazendo entre o Over Mission e a Soak, que também é um café de um amigo meu, hoje também baseado em Londres. Ele escolhe o grão, escolhe o café. Esse específico é do México. Ele vai, torra do jeito que a gente gosta e a gente junto colabora para ser revertido para a missão. Legal. Mas assim, a venda principal é lá em Sim. Londres, Inglaterra? Esse aqui em específico a gente fez só para o Over Mission. O Soak é na Inglaterra e hoje no Over Mission a gente fez especificamente para o Over Mission, que é essas 12 horas de adoração que a gente está rodando no Brasil aí, fazendo aí por aí. Legal. Então aí você traz para o Brasil. Exatamente. Trouxe na minha mala. A mala chega assim, ó, um contrabandista perfume no aeroporto, cara. Todo mundo olha. E uma pergunta. E aí, lá, você tá com um café físico lá também, um lugar também? Não, eu trabalhei lá nesse café. Tá. Trabalhei. Hoje nós estamos trabalhando em uma igreja no centro de Londres, chama Imprint. Mas eu digo assim, com café também não? Não, café não. Só trabalhando. Café não. Uhum. O café em específico é essa parceria que a gente faz com o Michel, com a Soak, do Over Mission e Soak, que a gente faz em momentos esporádicos, assim, né? Mas antes de você falar eu quero entrar nessa parte da igreja, tal, de como é que tá lá, mas eu percebo muito esse desafio dessa parte da sustentabilidade da missão. Você que é filho de missionário, o que mudou? Porque eu tenho a impressão que tem mudado essa questão da missão, e principalmente essa parte financeira da missão. Sim. Tem mudado. Assim. O que você percebe? Cara, por exemplo, o meu pai hoje, ele trabalha, além da missão, que faz missão onde ele investe a vida dele, ele trabalha com cidadania italiana, com aconselhamento nesse sentido. Ele dá uma consultoria nessas Ele faz uma coisas. Consultoria nessas coisas. Então, ele sempre tá também fazendo algum outro tipo de E a renda principal dele é essa? É essa. Principal. Principalmente onde você trabalha plantando igreja por aí, né? Que hoje ele plantou uma igreja na Itália, hoje está plantando uma igreja na Inglaterra, constantemente trabalhando na África. Então, essa é a renda principal dele, da família dele, e ele consegue fazer a missão assim.
Nós, por exemplo, nós temos uma produtora de vídeo, a gente tem a editora, que você é uma grande inspiração nisso, né, para nós. Eu ia até falar assim, já no começo, eu sempre tenho essa oportunidade de falar, eu sempre ressalto isso, que um dos primeiros vídeos que eu fiz no YouTube, você compartilhou na página do Dizascope. No Facebook ainda. No Facebook. Cara, a gente ficou muito feliz, eu contei pra família toda, todo mundo já conhecia. Que da hora. E foi muito legal, porque é muito o espírito da internet, esse de compartilhamento, assim. Mas foi incrível da sua parte de você confiar, ver o conteúdo, compartilhar. Sim. E fez uma diferença enorme. Muita gente ainda acompanha o canal e trabalha até hoje graças àquele vídeo que você postou no Dizascope. Sabe uma coisa que eu sempre tentei fazer, né? Talvez até hoje deu uma diminuída. Mas do podcast é uma expressão disso. Eu sempre tentei trabalhar na unidade da igreja. Então, eu colocava, tipo assim, lá um vídeo do Paul Washer, entendeu? Teologia, hardcore, né, tal. Então, na sequência, eu queria pôr entendeu? De, tipo assim, alguém na rua pregando o evangelho com a linguagem muito simples e tal. E aí, quando eu vi vocês, eu falei, cara, isso aqui, precisa disso aqui. Legal, deve entender isso aqui misturado com aquilo lá, entendeu? Esse equilíbrio, isso é incrível. Isso é incrível. Legal. Mostrando a multiforme da graça de Deus na igreja, várias gerações, várias idades. Bom, foi muito especial. Que de verdade, pra mim, a gente carrega essa lembrança. Isso faz o quê? Cara, faz muito tempo. 8 anos, 9 anos? Eu acho que faz uns 7, 8 anos. Faz uns 7, 8 anos. Daí faz bastante tempo. Foi muito especial. Época boa do Facebook. Muito boa. O Facebook tá extinto agora, praticamente. Dó, cara. Mas aí é nisso, cara. A gente trabalha assim, tem editora, tem produtora de vídeos, tem nós fazemos, desenvolvemos marcas também, então um monte de coisa assim. Hoje Mas ainda tem mantenedores? Cara, tem, mas principalmente não é com mantenedores, não é. Venda de livros, principalmente. Meu pai desde o início, ele falou assim, leva um livro com você deixa a mensagem lá com você, algo que vai te ajudar. E isso realmente fez toda a diferença no percurso. A gente começou a construir a partir do livro. Porque é uma fonte do seu trabalho, você trabalhando, você tá deixando uma mensagem. Não, e o livro é win-win, né? Porque é ganho e ganho. Porque você tá vendendo, né? Vai te dar uma renda, você vai trazer arroz e feijão lá para sua casa. Né? Não sei se é arroz e feijão lá em Londres. A gente ama arroz e feijão em qualquer lugar do mundo. Né? Você vai trazer a comida, só que você tá deixando uma mensagem. Então não é tipo igual vender uma caneca, né? Tipo, você vai ter o lucro ali, a pessoa leva para casa, vai te ajudar. Mas o livro, né, cara? Você fala assim, mano, continua a transformação que eu quero causar, né? Pois é. Então o livro então fez toda a diferença, cara. Eu aconselho muito. Todo mundo que tá começando a falar assim, cara, você tem que ter o seu material. Coloca seu coração no que está queimando seu coração agora, escreve um livro, leva, deixa essa mensagem, isso que vai te abençoar. E até, foi assim. Eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, o que eu fiz no início, e até hoje, né? Livros que mudaram sua vida. Vai lá na editora, cara. Exatamente. Pega um dinheiro, vai num investimento lá, pega 50 desse livro que mudou sua vida, e aí você vai vender. E o lucro é menor, lógico, se você fizer o seu, mas você vai estar distribuindo aquilo. Gente, isso aqui, ó, transformou minha vida, lê esse negócio aqui, e aí já ainda vai te ajudar, entendeu? Então, leva livro. Exatamente. Livro é uma coisa muito especial mesmo. E as pessoas são enriquecidas com isso. Conteúdo que transforma. John Wesley fazia muito isso, né? Levava livros, as pessoas... O investimento, o financiamento da missão metodista foi muito por conta disso na Inglaterra. Né? Os caras iam de livro, deixavam literatura, liam e transformou uma nação, esse tipo de coisa. Cara, hoje eu chego em lugares e encontro pessoas que tem, às vezes, mais o DNA do Dizascope. Assim, a visão do que, às vezes, alguém de Bragança, porque o cara leu tudo que a gente foi indicando. Exatamente. E não adianta, eu sou resultado todo esse conteúdo que eu acessei, li, estudei. Então, se um cara lá em Belém do Pará tá lendo tudo isso daí, o resultado vai ser muito parecido, né? Exatamente. Então, é muito doido isso. Né? Hoje nós temos alguns missionários, amigos, pregadores, que a gente faz isso. A gente manda livros para eles e ajuda eles na missão. Eles estão lá na estrada, estão fazendo, estão rodando, deixa a literatura, vende, coopera com o que eles estão fazendo. É muito isso que você falou. Que para mim, o que aconteceu comigo no início foi muito uma coisa esquisita. Né? Eu escrevia um blog. Eu comecei a escrever num blog. E o blog foi hackeado. Então, por conta do blog ser hackeado, virou um livro por acaso. Né? Foi um hackeado. E foi, assim, impressionante o que Deus realmente nos manteve na estrada, plantando igreja, indo de um lado para o outro, nas missões pelo mundo afora, por conta do hackeado.
A gente, não sei se você viu lá, a gente vai começar uma escola missionária aqui no Dizascope, né? Então, começa em fevereiro de 2024. E a gente vai receber, estamos nos organizando para receber 100 jovens, adultos Incrível. que querem fazer missões, principalmente plantando igreja, né? E uma das aulas, assim, que a gente quis colocar em vários dos bimestres é empreendedorismo, entendeu? Para que o cara consiga aprender a levantar o sustento dele de múltiplas formas e principalmente no online, né? Sem Que hoje dúvida. é uma oportunidade gigantesca, porque o cara pode estar lá em Londres, mas tendo um negócio no Brasil, que é sim. a forma mais fácil para um brasileiro fazer e que gere Exatamente. recursos para o que ele está fazendo. Nesse próprio café que nós trabalhamos, que eu comentei da Soul, que o Michel, nós trabalhamos num café numa região que é uma região muito alternativa de Londres. Que É o café... o King's Cross? não, é Brick Lane. Brick Lane. É tipo uma rua Augusta em São Paulo, ali em Londres. Muito alternativa mesmo. E ali o café funciona há 10 anos como uma igreja. Na quarta-feira tem os cultos e os funcionários são missionários que vêm para a Inglaterra e trabalham no café com a visão de estar pregando durante o dia, construindo uma comunidade, servindo aquela região, mas também empreendendo assim. Que louco. E trabalhando e funcionando dessa forma. Que louco, cara. Agora, eu fui na Europa nessa última vez, talvez 1, 2 anos atrás, e assim, havia uma fala em relação à Europa, e eu não sei se estou sendo muito generalista ao falar Europa, né? Porque eu fui ali em Londres, em Paris, nos centros, né? Havia uma fala em relação à Europa, a Europa, daqui a alguns anos, vai se tornar um lugar completamente ateu e tal, né? Então, você percebia esse movimento muito por causa da academia, né? Por causa do intelectualismo e tal. A Europa vai ficar cada vez mais ateia, mais ateia. E aí eu cheguei lá, cara, eu fui, por exemplo, numa praça, assim, eu acho que era King's Cross, e containers de gente lendo à mão, jogando tipo de um tarô, fazendo essas paradas. Eu falei, pô, isso não é ateu, isso aí Não, é não. bem crença, né? Vamos dizer assim, né? E me fala, como é que tá a Europa hoje? Cara, eu acho que assim, a Europa ela percebeu que o ateísmo fracassa porque não existe sentido. Então, uma pessoa que é sincera consigo mesmo e quer ter sentido na sua própria vida e no que ela está fazendo e nas suas relações, percebe que o niilismo, o ateísmo total não leva a lugar nenhum. E a pessoa começa, mesmo que na contramão da intelectualidade, buscar alguma coisa diferente. Então, hoje é muito difícil você encontrar na Europa, e eu vou separar as idades, porque você vai perceber como é diferente nas idades, nas gerações, alguém que diga assim, não acredita em nada. É muito difícil. Sexta-feira passada mesmo eu estava fazendo evangelismo lá, nessa mesma região, fui conversar com um cara e comecei a explicar dele da minha experiência com a fé e como Cristo, ele superou todas as outras experiências que eu posso ter tido com droga ou qualquer outra coisa, que vai além daquilo que a mente consegue imaginar, mas também não fica só nesse ramo invisível, mas transforma seu mundo real mesmo, né? Deus se fazendo homem, então mudando a nossa realidade aqui também. E o cara super curioso, querendo entender, porque realmente acredita que existe algo mais. E eu estou falando com inglês hoje, ali. Não é um cara que vai falar, não, isso é uma besteira. Não, isso, nossa... Você falando assim é diferente. Deus nos liberta. Pô, eu achei que Deus nos escravizava, a religião nos escravizava. Não, Deus realmente é que nos liberta de tudo isso e tal. Então é muito difícil hoje você encontrar alguém que se diga, sou ateu, não acredito. Não, é um agnóstico, acredito em uma coisa superior. A questão da fé, Douglas, na Europa, e eu acho que a gente acaba encontrando isso aqui no Brasil mais menos, é que é o seguinte, a fé que é exposta para o europeu não é algo que ele deseja que seja verdade. Entendeu? Porque ele tem uma herança da religião muito forte. Por exemplo, eu fui na cidade com a minha esposa, em Canterbury, onde chegou o evangelho na Inglaterra. Você tem uma ideia de como a religião também fez muito mal para a Europa. Tem um córrego lá, que hoje é lindo limpar o córrego, mas antes era o córrego da cidade. E lá nessa cidade, que é onde chegou o evangelho na Inglaterra, tem uma gangorra nesse córrego, que eles deixaram até hoje, com uma cadeira na ponta, que eles testavam se alguém era uma bruxa ali. Se alguém fosse uma bruxa, eles colocavam ali, abaixavam no córrego e deixavam por 3 minutos, embaixo do córrego. Se sobrevivesse, só uma bruxa pode sobreviver a isso. Então, vamos tratar ela e jogar ela numa fogueira. Se morrer, é cristão, então foi para o céu. Então, assim, eles olham...
Não, você vê a loucura da religião. Realmente existiu muita coisa Era absurda. morrer, né? Morrer, Exatamente. morrer. Então as pessoas poderiam olhar, eles olham como muitas vezes como um folclore. O cristianismo como um folclore. Então, Tanto eu que acho que eu percebi assim, algumas falas assim, o cara ia pregar Jesus e a pessoa, você quer que a gente volte pro tempo medieval? Que coisa exato, retrógrada nesse você sentido entendeu? da Exatamente, porque cosmovisão da igreja. da religião, Da religião. do Estado, entendeu? Da disputa que não era espiritual. Poder, né? Exatamente. Então, o que acontece hoje? Eu acho que o maior desafio hoje para a Europa é você fazer com que eles entendam que aquilo que nós estamos falando é bom, ao ponto de eles falarem assim, eu queria que isso fosse verdade. Entendeu? É levar eles para essa conversa. Nossa, eu queria que isso fosse verdade. E aí, quando a pessoa fala, eu quero que isso seja verdade, aí a gente mostra que é verdade. A gente pode provar com fatos que é realmente verdade. A questão é que a fé que eles conhecem do cristianismo é uma fé que eles não querem. Eles não querem o que eles conhecem. Eles precisam conhecer a fé real ao ponto de desejar o que nós temos. É muita conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele vai construindo aquela conversa com ela ao ponto que ele fala, então, me dá dessa água, me dá dessa água. É muito disso. Porque basicamente ela tava, eu não quero dessa religião aí. Exatamente. Mas fala que a gente não é nada. Então, eu acho que com o europeu, a conversa é nesse lugar, entendeu? Então, raramente, quando eu vou evangelizar, por exemplo, na Europa, eu abertamente, do início da conversa, digo que eu sou cristão. Porque eles não querem o cristianismo. Eles não conhecem o cristianismo. O cristianismo aciona um botão com várias ideias dentro da pessoa, Exato. né? São 2000 anos de história cristã na Inglaterra. De tudo que já aconteceu. De todas as disputas, de reis e rainhas. De muita coisa boa que nós sabemos que não é o falado. O principal são as coisas ruins que é jogado na cabeça das pessoas o tempo todo. Então, o que acontece? Se nós conseguimos pavimentar um caminho onde eles olhem e eles desejem que isso seja verdade, que eles vejam a beleza do evangelho, o sentido do evangelho, aí você consegue ter boas conversas. Isso acontece numa diferença de geração, é gigantesca, assim. Você percebe uma geração de 40 para cima odeia o evangelho praticamente. Você fala de Cristo, eles... É mesmo. É uma resposta, assim, de uma geração de 30 para baixo, Douglas. É muito diferente. Eu até fico arrepiado, cara, porque é muito... Tem algo para acontecer. Num desses domingos, nós estávamos no culto, só para você entender. E terminou o culto. A igreja é bem no centro de Londres, é uma região bem turística. E durante o culto, eu estava na porta, porque tem uma música, a gente fica trazendo os turistas para dentro da igreja. Então, passa 50 turistas por culto lá. Então, durante a música é a hora, vai lá, entra, vê, você nunca viu, já foi no culto do domingo? Não, então, sua experiência, então, ir para um Sunday Service na sua vida, entra aí. E nesse dia passaram 2 adolescentes. Um era inglês e o outro era japonês, cresceu na Inglaterra. Os dois, 16 anos de idade. Eles passaram tirando foto, a gente falou, tira umas fotos aí, você não quer entrar nessa igreja? Uma igreja histórica, cara. Entra aí, tira umas fotos durante o culto. A gente pode. Entraram. Na hora que eles saíram, eu perguntei, vocês gostaram? Cara, lindo, lindo. Eu falei, você já ouviu o evangelho? Eu perguntei, you ever heard the gospel? E o menino falou assim, o quê? O quê? Ele nunca tinha ouvido a palavra gospel. 16 anos, cresceu na Inglaterra, um inglês, mas quem me respondeu isso foi o japonês que cresceu na Inglaterra. Você via pelo sotaque do menino que ele era dali. Ele falou, o que é isso? Eu falei, você não sabe o que é isso? Ele falou, não. Eu falei, deixa eu explicar. Comecei a pregar o evangelho para eles. Eu falei, é por isso que nós estamos aqui hoje, por conta disso. Tal. Aí o menino ficou fazendo um monte de perguntas. Aí o outro menino perguntou assim, cara, eu também sou cristão, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. E eu falei, você nunca tinha falado para ele? Não, nunca tinha falado para ele que eu sou cristão também. Ele perguntou, e começou a fazer um monte de perguntas, ficaram super interessados, e pegou nosso telefone, e fica mandando mensagem até hoje. Eles não moram em Londres. Mas eles falaram assim, a gente pode voltar depois? Tanto é que eles saíram e voltaram de novo, porque eles ficaram assim. Então, nós estamos conversando com esses meninos, eles moram umas 3 horas de Londres. No mesmo dia, passou uma senhora no fim do culto. Ela passou, eu não consegui entender se ela era inglesa ou se ela era alemã, não entendi muito bem. Mas ela falou, o que é isso daqui? Uma senhora, uns 60 e poucos, 70 anos. Eu falei, é uma igreja. A gente acabou de terminar o culto, você quer entrar? Quero entrar. Entrou, começou a ver. Aí eu, como um bom brasileiro, achava que toda senhorinha ia ficar muito feliz de ver um prédio bonito. Um prédio bonito e um monte de jovem adorando a Deus. Cara, na hora que eu entrei, a mulher estava transtornada dentro da igreja. Falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, a gente veio para um culto. Eles estão conseguindo trazer vocês para dentro disso daqui? Eu falei, como assim? Ele falou, eles estão fazendo a cabeça de vocês. É hora de vocês falarem. Agora que vocês têm que falar, vocês não podem deixar eles mentir para vocês. Eu falei, não, moça, a gente vem porque a gente gosta mesmo. Ninguém forçou, não. A gente vem porque a gente ama Jesus. Ele falou, não acredito nisso. Isso é o brava.
Então você percebe, cara, parece que é uma geração que... Maculada, né? e uma geração que não sabe nada sobre o evangelho. Não sabe É nada. como se tivesse dado uma resetada. Exatamente. Uma página em branco, porque os pais também não quiseram passar nada para ele. É mais ou menos a quarta, quinta geração apóstata na Europa. Na Inglaterra, principalmente. Então, super curiosos, cara. Então, as conversas são muito boas. Eles realmente, eles encontram, e você acredita nisso? Eu acredito nisso. E você conta e fala e tal. Então, tem uma abertura gigante para algo que eles não conhecem. Então, por isso que se abre para tarô, para tantas outras coisas, entendeu? São espiritualistas, né? Exatamente. E é a hora da igreja entrar ali e mostrar a fé, cara. E assim, um outro termo que é associado sempre à Europa, né? A nosso tempo, mas ainda a Europa, o Brasil é bem atrasado nas coisas assim, né? De chegarem aqui, e graças a Deus por algumas delas atrasarem. Mas é um termo chamado pós-verdade, né? Que a Europa é um lugar da pós-verdade, né? Onde não há mais verdades absolutas. Se você escreveu um livro sobre isso, né? A temática do livro é isso. Eu achei genial o tema, né? Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Então é uma brincadeira, né? Do não concordo nem discordo, muito pelo contrário, que fala de tipo assim, eu não tenho opinião nenhuma, não tem nem sentido a resposta que eu tô dando e tal. E é muito isso, né? Porque essa aqui é a minha verdade, mas também eu respeito a sua verdade. Então é meio que um concordo, mas não posso discordar. Exatamente. No final E não o tem pelo verdade contrário, nenhuma. e na verdade, no final é tudo muito líquido, sem nada pra gente agarrar, né? Me fala, da onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre isso? Assim? Douglas, eu acho que principalmente nós como Outreach, ministérios que nós trabalhamos, nós temos sempre buscado essa geração para fora da igreja. Então, o meu diálogo é muito buscando o pensamento do mundo. Tá. Né? O que eles estão sentindo, o que eles estão falando, o que eles precisam ouvir, como eles precisam ouvir, como nós vamos levar o evangelho. E aí, só que no meio dessa discussão com o mundo, eu comecei a perceber que muito dentro da igreja se parecia com o que o mundo pensava. Então, a tese da onde surgiu esse livro é que existe hoje, principalmente no Brasil, uma geração cristã secularizada, uma geração cristã secular. E não é uma geração que ouve música do mundo. É muito, muito pior do que isso. É uma geração que acredita, ela pensa como o mundo pensa e acha que é evangelho. Por exemplo, uma coisa muito simples. Busque dentro de você a verdade. A verdade está dentro de você. Então, você ouve todo mundo falando isso. Cara, esse é um pensamento completamente secular. Sim. Que nasceu com Rousseau no século XVIII, onde ele foi tão fiel à verdade dele mesmo que ele colocou 5 filhos dele num orfanato, porque era isso que ele tinha dentro dele. Então, a verdade de Jean-Carlos Rousseau era dele realmente transmitir tudo, mesmo que for a maldade, mesmo que for a inveja, tudo que você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Tem que ser verdadeiro com o seu coração. Só que ele acreditava que a humanidade era boa. E nós, como cristãos, sabemos muito bem que o nosso coração é corrompido. Então, você ser sincero com aquilo que você sente não é o caminho certo. É por isso que nós precisamos de um Salvador que transforma o nosso coração e tal. Só que, no entanto, hoje existe uma geração cristã que acredita nisso. Uma outra forma de dizer é o siga o seu coração, né? Siga o seu coração. Poxa, amiga, não tô sabendo o que fazer. Vai aí dentro. O que você está sentindo? Siga o seu coração. O problema é que hoje a gente vive num mundo que tem pessoas que se sentem cachorros. Né? Como aconteceu lá em Berlim pouco tempo atrás. Um monte de gente saiu no meio da rua porque eles se sentem... É um manifesto. É um manifesto em prol de ser cachorro. Ou outras coisas malucas que as pessoas sentem ser. E aí nós começamos a permear essas coisas com o evangelho, acreditando que isso é evangelho. Então, esse tipo de pensamento, sem que nós percebamos, vai minando a verdade do evangelho e, de repente, nós nos tornamos presas frágeis para o mundo que quer acabar com aquilo que nós acreditamos, né? Eu acredito que nossa geração, como nunca antes, é como a geração de Daniel na Babilônia, entendeu? Nós estamos ali que tudo é para ser minado do que nós acreditamos, a nossa fé blasfemada e tirada a nossa identidade, até mudar o nosso nome, como fizeram com Daniel. Esse mundo quer fazer, que é mudar tudo que nós acreditamos. E sem que a gente perceba muito, porque falta leitura bíblica naquilo que nós acreditamos como fé, né? Nós não lemos a Bíblia. A gente lê um versículo aqui, outro ali, junta com um pouco de horóscopo, junta com pensamento coach, junta com não sei o quê, junta com o que eu estou sentindo, e Deus me abençoa, entendeu? E aí, de repente, é uma confusão de fé maluca que nós vemos acontecendo no nosso Brasil. Que, infelizmente, a gente vê uma mistura
Todo mundo, cara, todo mundo crê em Cristo aqui, né? Todo mundo. E aí eu fico pensando assim, como é possível a gente conseguir juntar Jesus com estilos de vida que não correspondem nada àquilo que nós vemos na Bíblia, né? De formas claras que nós podemos ver, onde todo o sucesso, independente daquilo que seja, independente daquilo que você faz, é graças a Deus. Deus me abençoou naquilo que eu faço. Mesmo que o que eu estou fazendo, vai tudo que eu falo e faça vai contra a palavra. Você vê uns jogadores, cara, que fazem fora do campo, já vivem vidas, né, claramente profanas, e às vezes dentro do campo eles já deram um pontapé, brigaram, foram expulsos, xingaram. Aparece, né, na tela, eles falando palavrão assim e tal, aí vai dar entrevista no final. Graças a Deus. Graças a Deus, o Não, Deus Senhor. me abençoe. Não, e o pior, Douglas, a gente vive numa nação que nós conhecemos, assim, as principais influências populares da nossa nação, as músicas que se cantam, cara. Assim, é terrível. É acabando com a mulher, é acabando com a criação de Deus. E no final do show, dá a mão e ora um Pai Nosso e agradece a Deus. E assim, pô, lindo de um ponto de vista evangelístico de você pensar que talvez... Mas que evangelho? Que evangelho que está sendo pregado? Não é. A fé secular aprova uma vida profana. Sim. Entendeu? Então, isso vai acontecendo aos poucos. E, de repente, existe uma geração que questiona a Bíblia em tudo e não questiona tudo por meio da Bíblia. Não é que se olha o mundo a partir da Bíblia, olha a Bíblia a partir do mundo. Deixa o jornal fazer hermenêutica da Bíblia, né? Exatamente. E não então, usar a Bíblia para ler o jornal. E de repente, nossa, a Bíblia, eu acho que a Bíblia é preconceituosa mesmo. Não, a Bíblia é machista mesmo. É preguiça de ler, né? É preguiça de ver. Sim. É preguiça de um pouco mais a fundo na Europa. Como você pode dizer que, na história, como você pode dizer que a Bíblia é machista se foi a Bíblia que deu um lugar para a mulher no mundo, por exemplo, o mundo romano, onde a mulher não tinha nenhum nome. Sim. O nome feminino era só uma variação do nome do pai ou do marido dela. E, de repente, o evangelho traz um lugar para ela, Jesus falando com mulheres tendo posições dentro da igreja. Não é à toa que um dos maiores avivamentos que aconteceram foi no meio das mulheres, o avivamento no início, nos mais primórdios. As mulheres, por isso que tomou o reino, as mulheres, a grande influência na sociedade eram por meio de mulheres que encontraram no evangelho um lugar que não existia. E aí, de repente, mas porque nós não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a história, não conhecemos Deus, deixamos que um pensamento secular dite o que a gente acredita que a Bíblia é. Então, a Bíblia está falando isso segundo o que o mundo interpreta. Nós não interpretamos mais o mundo através da Bíblia. Então, essa é uma preocupação, porque, de repente, você não acredita mais no Evangelho. De repente, você abandonou o Evangelho. É o que aconteceu na Europa, né? Aconteceu isso na Europa. A Bíblia deixou de ser a palavra de Deus. A Bíblia era uma alegoria da verdade. A Bíblia era aquilo outro. Aquilo só era uma fábula do que aconteceu. De repente, você não acredita mais na Bíblia como palavra de Deus, você não acredita mais na Bíblia, você não acredita mais em Deus, e você é sugado pelo aquilo que o mundo, com tanta paixão, diz para você que é o certo. O que eu percebo hoje, assim, e falando na realidade do Brasil, né? E talvez vai ser numa Europa como agora, né? Como você está dizendo, desses mais novos. Não há problema em enxergar e até aceitar esse Jesus Salvador, né? Porque, cara, alguém chegar para mim e falar assim, meu amigo, seus pecados estão perdoados, todos, e você vai morar eternamente, entendeu? Num reino de Deus, você não morre mais. Quem fala não é... Exatamente. E não. Agora, exatamente. Quando você fala, tá, mas como é que ele salva? Vou te dar um método como ele salva. Sendo seu Senhor. Porque seu maior problema não é a direita, a esquerda, o Hamas. Seu maior problema é você. E a sua cobiça e o seu pecado. Então, para ser salvo, você vai ter que parar de mandar em você e deixar agora o dono da verdade mandar em você. Mas como que você vai falar isso para uma geração que aos 13 anos já descobriu tudo dentro de si mesma? Que realmente se encontrou e sabe tudo sobre si. Uma geração que não tem mais o que melhorar. Porque você já sabe tudo. Você já conheceu, você já sabe quem você é. No auge dos seus 15, 16 anos, você já conhece. E é uma arrogância absurda. Né? Exato. E, assim, é um roubo, cara. É um roubo de tantas coisas que poderiam acontecer com alguém que acha que aos 15 anos já sabe tudo. Sim. Entendeu? Que já não vai conhecer a liberdade do evangelho real. Não vai. E aí, por exemplo, você pega uma mensagem de Cristo, ó, Jesus te ama. Bom, todo mundo quer saber o amor, mas qual é o amor bíblico? Como que ele ama? Qual é o amor bíblico, né? O que a Bíblia traduz como amor? E é muito doido, porque é como que um pai deveria amar, né? Exatamente, exatamente. E aí, como eles não estão recebendo esse amor, que é o amor do limite, que é o amor
da punição, que é o amor, né, do não, que é o amor do presente, mas do castigo, E né? não é um amor só momentâneo, né? É um Não, o amor amor para da sua vida verdade, né? toda, para como você vai terminar. E aí começa o questionamento. Hoje, a maior bandeira do evangelho é o amor. Hoje existe uma geração que realmente começa a acreditar que o amor bíblico não é um verdadeiro amor. Porque o cristão não aceita todos os tipos de amores. Então nós não sabemos amar. E aí, de repente, o mundo ao nosso redor começa a nos acusar de que nós somos aqueles que não amamos. É. E aí um monte de gente, que porque é fraca naquilo que acredita, começa a acreditar nisso também. E nós estamos errados, é verdade. Nós não Acho que a sabemos amar. base, uma das bases de tudo isso que está acontecendo é um sofisma, uma mentira que a coisa principal na vida é se sentir bem, né? Exatamente. Exatamente. É tudo sobre o sentimento. É tudo sobre aquilo que você... É você o centro do universo. Ser feliz. Então, o que aconteceu muito? Você percebe assim, a geração de hoje pegou uma parte do evangelho e excluiu o principal. Qual é a parte do evangelho? Você é importante. O evangelho diz que a criação realmente é importante. O homem e a mulher, elas são imagens e semelhanças de Deus. Valiosos. São valiosos, são preciosos. É o ápice da criação do Criador, é realmente. Só que a questão é a seguinte, tira-se o Criador, fica só você, entendeu? Então, você é o centro de todo o universo. Sem Deus, você não serve mais para a glória de Deus, você serve para sua glória mesmo. E você tenta ficar suprindo isso e usa até mesmo a fé para isso. Então, Deus tem que abençoar tudo que eu faço. É por isso que eu oro e agradeço a Deus pelo sucesso que eu tenho, apesar de ir tudo contra o que a Bíblia diz, porque Deus está aqui para me servir. Então, nós temos uma geração que é o seu próprio Deus. E essa é a discussão principal. Você não pode falar para mim o que está aqui dentro. Só eu posso. Eu sei qual é a verdade da minha vida. Ninguém pode chegar para mim e contestar o que eu sei sobre mim, entendeu? Tem um livro que a gente lançou um tempo atrás, na verdade até relançou, né, no Brasil, chama Chega de Regras. E em inglês, o nome dele é The Pressure's Off, né? Então, sem pressão. E aí ele vai falando um pouco sobre isso, né? Ele dizendo assim que todos nós estamos atrás da boa vida, né? E o que é a boa vida para você, né? E aí ele vai mostrando como a gente começou a usar a linguagem do evangelho e para ir atrás de uma boa vida secular. Exatamente. Né? E só que ele mostra, cara, de forma muito legal, que como isso é você ligar a pressão. Por quê? Porque beleza, você é o seu próprio Deus aí, né? Você é o centro do universo e você entendeu como é que faz. Então vai lá, faz. Vai lá. E aí a pressão tá ligada, porque agora tá na sua mão. Num mundo caótico, Exatamente. injusto, incerto, que você pode estar começando o seu negócio dos sonhos e no mês que vem começa a pandemia e acaba Como que você tudo e você resolve não ali? controlou, só que a pressão tá ligada, porque agora, meu amigo, Você está sozinho. Deus é você, vai lá, controla. Aí, de repente, é um diagnóstico de alguém próximo de você com um câncer, então vai lá, cura ele aí, entendeu? Seja feliz. E é muito louco, e a pressão tá ligada. E, mano, nós estamos vivendo o ápice da pressão. Numa pandemia agora de doença emocional. Por quê? Porque ninguém dá conta de sentar no trono de Deus. Exatamente. Uma das conversas que eu mais gosto de ter com gente que me diz que não acredita em Deus é exatamente isso. Como você consegue não acreditar em Deus? Como? Me ensina essa proeza. Meu Deus! Eu ia pirar, eu ia estar louco, não é à toa que você está tão confuso assim, realmente. E nessa questão de você não ter Deus como seu Deus, eu acho que o dilema se torna ainda mais sério. É porque todo Deus que não é o Criador, o verdadeiro Deus, te escraviza. Eles se tornam ídolos que te escravizam. Então as pessoas são escravizadas ao invés de achar que estão livres. É só seguindo a Cristo, só Jesus pode nos libertar realmente para a vida que Ele nos planejou que nós tenhamos, que é servindo a Ele. Quando Deus não é o nosso Deus, nós somos escravos de algum outro Deus. Somos escravos das nossas emoções. Então nós vivemos uma crise da galera vivendo à base de remédio no mundo todo. Drogas. Cara, eu morei na Inglaterra, hoje eu trabalho principalmente com cristãos. Então essa é uma realidade que não existe, graças a Deus. Né? Mas enquanto eu trabalhava no mundo secular na Inglaterra, todo mundo usava droga. Todo mundo. Todo mundo. Era uma coisa muito normal. De drogas pesadas. É que as mesmo? pessoas usavam. Coisa mais normal do mundo. Você chegar no escritório
E tudo. Cara, você usou o quê? Usei isso, usei aquilo, usei aquilo. Todo mundo E usa antes de ir droga. pra trabalhar. Exatamente. Vive a base disso. Muito, cara. Muito. Eu conheci muitas pessoas. Era normal isso acontecer. Por quê? Você precisa sustentar uma realidade, essa pressão que você não consegue. Então, você se dopa para continuar vivendo. Você se torna escravo, sempre escravo. É escravo do dinheiro, é escravo da atenção, é escravo da performance, é escravo do que a pessoa vai fazer, é escravo da empresa, é escravo da carreira, é escravo da cultura. Tudo te torna escravo. Nada te liberta. Só o Criador. Só seguir a Cristo, porque Ele verdadeiramente nos liberta. E verdadeira liberdade é poder obedecer a Deus, Sim. que nos leva para esse caminho. Então, as pessoas, sem perceber isso, vivendo às vezes no Evangelho, estão sendo escravas, porque querem usar até Deus para servir os seus próprios ídolos. Cara, tava lendo o livro de um filósofo e ele falava uma coisa muito forte, cara. Poxa, esqueci o nome do livro. A Sociedade do Cansaço. E aí ele falava assim: a gente olha para trás, para essa era dos senhores feudais, né, dos caras com escravos, e fala, graças a Deus, né, não estamos mais nessa época. Lógico que hoje ainda tem escravidão, mas né, você pensar no Brasil, nos Estados Unidos, poxa, graças a Deus não estamos mais nessa era. Ele falou, mas agora o senhor feudal mudou para dentro de você. Né? Exatamente. Agora o carrasco mora dentro de você. E você acorda com ele aí dentro, você não é suficiente. Exatamente. Vai, se massacra, dorme menos. Como é que é? Trabalha enquanto eles dormem. Exatamente, vai até o E fim. vai destruindo a sua vida. Uma performance Uma louca. performance. E acaba Ficam com pensando em tudo. você, quantos likes recebeu, e por que não gostaram, esse vídeo, por que ele foi mal? E, nossa, já teve mais no canal, hein? E tal, e vai. E isso é o ministério. E por que foi tanta pouca gente no domingo? E o que é sucesso no fim, né, cara? O que é sucesso? E é uma roda de hamster, né? Exatamente. Você tá correndo atrás do nada, né? Exatamente. Então, isso é muito do que eu falo aqui. Esse é o pensamento secular. Sim. O pensamento secular não é o cara pecar deliberadamente. Não é o cara sair e trair a sua esposa. Não é esse o perigo do pensamento secular. Isso o cara sabe que está errado. Ele sabe que ele está indo para o caminho de morte, claro. Sim. Eu acho que o principal perigo é essa vindo de uma forma muito sutil. Entrando em como nós construímos a nossa vida. De repente, nós estamos construindo nossa vida sobre a areia. E vai bater um vento, cara. E na hora que o vento bater, cai tudo. Sim. Entendeu? Então, esse eu acho que é o perigo principal dessa geração. E eu creio, assim, falando agora realidade Brasil, principalmente que a galera está nos ouvindo, nós estamos num momento de uma grande oportunidade de Deus. Porque como você está vivendo essa pandemia de doenças emocionais hoje, nós somos a Pfizer que tem a vacina. Cara, assim, é impressionante aonde eu e a Val chegamos, entendeu? Alguém tá pedindo para ir para a igreja. Mas por quê? Porque ela já tem grana, por exemplo. Um dos exemplos, tenho grana, mas eu tô infeliz. Eu tenho esposa e filho, eu tô infeliz. Eu fui lá e fiz a cirurgia que eu queria fazer no meu rosto, e eu continuo infeliz. Vocês têm alguma coisa aí? Entendeu? Aí você fala, vem que nós vamos te mostrar. E, cara, é muito louco, porque as pessoas estão caindo em si, que não tá dando certo. Entendeu? Então, assim, é uma mega de uma oportunidade. É um desastre em um aspecto, mas olhando em outro aspecto, o sofrimento é uma bênção de Deus. Para dizer, não tá dando certo. Não tá dando certo. E, cara, se a gente chega com essa verdade... Uma outra coisa está acontecendo, não sei se você está experimentando isso. Lá não, mas aqui. Os pais estão desesperados. Por quê? Porque eles deixaram rolar essa ideia, só que agora eles querem chegar e falar, filho, não pode. Aí não pode por quê? Mas eu li que se eu quero, eu posso, não sei o quê. Não vai. Mas como você vai me dizer não vai? Você com base no quê? Você não sabe. Exato, E aí como é que ele bate e fala, não, é porque eu tô mandando. Já não tá funcionando esse pensamento, porque já não tem mais isso aí. É o que o Senhor pensa, pai. Eu já penso assado e tal. E aí eles estão começando a entrar em desespero. Por quê? Porque eles não têm âncora para cuidar dos filhos. Eles estão vendo os filhos à deriva. Entendeu? E, de novo, correndo para o evangelho. Correndo para a igreja. O evangelho não, porque eles nem sabem ainda, né? Mas correndo para a igreja e falando, vocês têm alguma resposta? Exatamente. É uma mega oportunidade. A gente faz um culto lá na Inglaterra, que é um culto do almoço. E a gente está no centro econômico do mundo, em Bank. Todos os bancos do mundo estão ali. Então, é um culto evangelístico para o cara que sai do office, está ali e
ter um tempo de paz. É 1 hora por semana, quinta-feira. E a gente está fazendo uma série em cima de Efésios. E nessa semana eu estava pregando e foi um pensamento assim que a gente trouxe um debate muito interessante entre eles, é exatamente isso que você está falando. A gente começa a ler Efésios, Paulo, ele começa o livro de Efésios quase que explodindo de adoração a Deus. Ele está agradecendo a Deus de uma forma incrível, assim, flui dele, né? No grego, a primeira parte de Efésios é uma frase só, de praise, de adoração a Deus, assim, que vai explodindo dele. Você vai lendo aquilo e fala, meu Deus, esse cara, ele vive num castelo. Ele tá... Que é isso que ele tem? É isso. E, de repente, você continua lendo a carta e ele chega e fala, eu sou um prisioneiro de Cristo. Sim. Eu estou numa prisão escrevendo isso. E aí você fala assim, qual é a verdade que esse homem conheceu? E isso que é, porque a gente tem que entender que a Bíblia, como o Paulo está falando, ele não estava fazendo um post para o Instagram para ter like. Não é isso que ele está escrevendo. Eu não vou escrever algo de efeito para que as pessoas gostem. Não, eu estou escrevendo a realidade da minha vida. É isso que está acontecendo, é isso que eu acredito, é isso que eu estou ensinando essas pessoas. E essa é a verdade da minha vida. Um homem de dentro de uma prisão explodindo de agradecimento a Deus, sem parar. Ele diz, sem parar eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Sem parar, eu estou fazendo isso sem parar. Qual é a verdade que esse homem conheceu? Que em uma prisão ele vive isso. Será que isso não é o que Jesus pergunta aos seus discípulos? O que o homem não pagaria para ter? Porque é exatamente isso que o mundo corre ao redor. Então a gente tenta com o dinheiro, a gente tenta com a fama, a gente tenta com a nossa carreira, a gente tenta com o sucesso encontrar o que Paulo encontrou numa prisão. Que é só o evangelho. O verdadeiro evangelho, precioso evangelho de Cristo. Que liberta o homem. Só ele nos liberta verdadeiramente. Nos liberta ao ponto de uma prisão, sermos os homens mais livres que já existiram. Nada mais tem capacidade para isso. E agora, como que nós olhamos para uma geração que está deixando isso perder? Você tá deixando isso escorrer da sua mão, sem olhar para isso com a preciosidade que ela é e falar assim, não, essa é a verdade da minha vida e eu vou construir a minha vida sobre isso. Eu não serei roubado. Eu preciso disso. E Douglas, eu realmente quero... Teve uma fase da minha vida que a minha alma estava em jogo. Sabe aquela fase que sua alma está em jogo? Que você sabe que você está frágil. Quando eu me converti aos 18 anos, regado de pensamento louco, cara. Eu li a Dita indiana, eu meditei, eu fui para todas Você as... tinha uma fome aí. Muita fome, mas assim, confuso, muito confuso. Cristo existe, não existe? Cristo era amigo de Buda, não era? Sabe uma confusão louca? Nessa vibe toda. Toda essa vibe. Eu percebi que a minha alma estava em jogo. O que eu fiz? Por 4 anos da minha vida, eu não li nada além da Bíblia e livros, e eu via tudo que afirmava o que a Bíblia estava falando. Tudo que realmente me trazia a verdade bíblica. Por 4 anos da minha vida, eu alicercei a minha existência. E depois desses 4 anos, cara, eu pude ler qualquer coisa. Então, você vai ver esse livro, eu falo Nietzsche, de tanta maluco aí, tá aí. Porque eu consegui ler, depois de 4 anos, de alicerçar a minha vida enquanto eu estava em jogo. Então, existem momentos da nossa vida, e você que está ouvindo isso, quero que você saiba, que a sua alma, a sua fé, o que você acredita está frágil, e você precisa alicerçar isso. Você precisa levar isso a sério e entender que é uma guerra, não só por você agora, é uma guerra pelo futuro. Por exemplo, se eu tivesse me perdido ali, eu não estaria casado agora, querendo ter filhos, cuidando de uma igreja na Inglaterra, com ministério aqui no Brasil, desenvolvendo trabalhos missionários, se eu tivesse perdido a minha alma ali, por dúvidas bobas, que um pouco de tempo, de foco e de estudo e de oração e de separação a Deus resolveriam meus dilemas. Então, depois desses 4 anos regado, cara, era só livro apologético, livro de avivamento, livro de teologia, eu li todos eles, eu li tudo. Em 4 anos dá para ler muita coisa. E muito a Bíblia, e um desses 4 anos foi só a Bíblia. Só a Bíblia. Eu não lia notícia, eu sou muito corintiano. Eu não lia nem notícia do Corinthians. Graças eu falei assim, 1 ano... E foi uma fase boa do Corinthians, eu perdi. Hoje seria bom para fazer isso. Hoje era um jejum bom. Não foi um jejum de tipo assim, não, eu quero separar minha vida para que isso daqui molde a forma que eu pense. Molde a minha... Por que acontece isso? Por que eu preciso enxergar isso a partir do que a Bíblia está falando? Eu preciso enxergar a minha vida, a minha existência, casamento, dinheiro, política, família, tudo, meu vizinho, economia, através do que a Bíblia está falando. Eu acho que uma coisa honesta da galera que está aqui com a gente, e se você tem fome da verdade, faz uma oração. Fala, Senhor, me revela a verdade. Não é o que o Luca está falando, que o Douglas está falando.
me revela a verdade. E aí, honestamente, vá ler sua Bíblia inteira. Vai. Uma vez um dia que eu considero um dos dias da minha conversão, das minhas conversões, né? Acho que a gente tem várias conversões aí. Hoje eu tô tendo uma aqui. É? Me tornar um Jesus Cop de Aí, verdade. glória a Deus. Teve um dia que eu lembro onde eu tava, assim, onde eu tava deitado na cama, no apartamento, primeiro lugar que eu e a Val moramos, e eu ouvindo uma pregação do Francis Chan. E eu era um cara, porque meu pai é pregador, então ele me ensinou a amar a pregação. Então eu sempre ouvi muita pregação. Tem uma época na minha vida, depois que eu fiquei nos Estados Unidos um tempo, aprendi inglês, eu ouvia 2 pregações por dia, assim, todo dia. Amava a pregação. E aí um dia eu tava ouvindo essa pregação do Francis Chan, que era, pare de ouvir pregação. Ele é um dos argumentos, né? E aí ele conta uma história, cara, que era de... quando 2 testemunhos de Jeová foi na casa dele, né? E começaram a tentar pregar para ele e tal. E aí ele começou a compartilhar com os caras. Pô, cara, deixa eu te contar um testemunho. Eu tava orando e na hora Deus respondeu. Depois eu tava pedindo isso aqui. No outro dia Deus respondeu. E, cara, Deus responde oração, não sei o quê. Aí o mais novo começou a ficar interessado, né? Aí o mais velho falou, vambora, tal. Aí ele saiu andando com os caras na rua e contando testemunho. E aí o mais velho parou e ele falou, o que você é? Você é um desses pentecostais maluco, tal? O que você é? Ele falou, não, cara, não sou nada. Sou alguém que pega a Bíblia, lê e faz o que manda. É só isso que eu faço. Ele falou, tá aí seu problema. Porque você não tem como entender esse livro se um dos nossos líderes não te explicar. Aí ele parou chocado e falou, não. Tá aí o problema de vocês. Porque se eles estiverem mentindo para vocês, vocês não sabem. Então eu quero desafiar vocês a pegar esse livro, ir para casa, ler inteiro e tirar as mesmas conclusões que seus líderes tiram. Que Jesus é um anjo, não sei o que, não sei o que. E aí ele voltou para casa assim, né? Tipo, como se tivesse vencido uma batalha apologética, né? E ele disse que ele entrou em casa, o Espírito Santo só falar com ele, tipo assim, você foi injusto com eles. Porque um monte de coisa você só sabe porque líder te falou. Você nunca foi lá mesmo estudar. Uau. E naquele dia, cara, ele fez um compromisso com o Senhor de eu preciso olhar e ver com os meus olhos. E aquele dia eu fiz esse compromisso com o Senhor. E aí eu fiz a mesma coisa, cara. Não foi 4 anos, foram meses. Falei, eu vou reler minha Bíblia inteira. Quem que é o Espírito Santo? Eu ouvi amigos e pessoas que eu confio falando, e a maioria das coisas eram verdade, mas eu quero olhar com os meus olhos. Então, assim, cara, queria fazer um desafio honesto para você. Faz uma oração. Deus, eu quero a verdade. Eu não quero o cristianismo, eu quero a verdade. Pega a Bíblia e vai ler inteira honestamente e vai você estudar os textos, o contexto, o que estava acontecendo ali. E você vê E que se sua coloque vida em sendo humildade mudada. diante da verdade. Sim. Deixa ela te destruir, te construir. Mesmo Deixa que ela te confronte. Exato, ela tem que fazer isso. Se for a verdade. Se você concordar com a Bíblia diretamente de tudo, a primeira vez que você lê, você é um anjo, eu não sabia? Alguma coisa tem você. Ela não é contra nós. Né? Ela vai quebrando a nossa vida. Quando a palavra de Deus diz que a Bíblia é uma espada, não é uma espada para matar os outros. Porque é muito doido quando Jesus está lutando, vamos dizer assim, contra Satanás no deserto. Isso é muito chapado. Isso é muito louco. Porque ele tá lá, aí Satanás vem, transforma essas pedras em pães, ele saca a espada. Ele saca a espada, né? Tá escrito. Só que aí você pensa, né, que ele vai atacar. Sabe o que ele faz? Ele enfia nele. Nem só de pão viverá o homem. Quem tá com fome? Satanás? É ele. É ele. Uau. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele tá pegando a espada nele e mesmo, matando qualquer coisa que daria um lugar para aquele que ele tá batalhando. Então, aí não é uma espada para matar os outros, né? É uma espada para enfiar em si mesmo, né, cara? E é um presente de Deus. Né? É um presente de Deus. De libertação. Quando você começa a perceber o que a Bíblia faz na sua vida e como ela te liberta para viver. Nesse mesmo versículo que fala que aquela espada diz que ela é luz para iluminar o nosso pensamento, para dizer o que nós estamos pensando certo e errado. Ela é luz, ela mostra a verdade, ela mostra o caminho. É um presente de Deus para nós, que se a gente respeitar ela, como Bonhoeffer dizia, se nós colocarmos a Bíblia onde ela deve ser, como a palavra de Deus, ela será sobre a nossa vida. E ela vai mudar a nossa vida realmente. Você pode fazer esse teste. São testemunhos nossos. Se coloca diante dela com humildade, deixa ela te destruir, te reconstruir. E veja. Quando você falava, eu lembrei de um outro episódio do Francis Chan. Inclusive, nós dois entrevistamos Francis Chan. Entrei no seu vídeo. O Luca ia entrevistar o Francis Chan. Eu falei, cara, você vai ter que deixar eu fazer junto. Aí foi um de cada lado. Foi muito bom. Esse dia foi bom.
E aí, ele contando, aí mais recente, que ele foi para Israel com os filhos dele, né? Com 26 filhos. Um por ano, né? Por ano. Quantos anos de Brincadeira, ministério? Deus. 30 de ministério e 26 filhos. Brincadeira, deve ter uns 7, 8. Ele foi para Israel com alguns filhos dele, e aí ele dizendo que ele parava nos lugares lá assim, aí ele pegava a Bíblia, aí ele falava assim para eles, seguinte, aqui tem 5.000 anos. Esse texto que tem partes dele tem 5.000 anos, entendeu? E homens e mulheres derramaram sangue. Você imagina um livro conseguir chegar depois de 5.000 anos na sua mão, entendeu? E a gente está seguindo isso aqui. Tem homem e mulher dando a vida hoje, sangrando, morrendo em algum lugar. E homens e mulheres morreram durante toda a história. Tem sangue nesse livro para chegar até aqui. E aí vai chegar um amigo seu, de 14 anos, e vai falar, cara, não acredito nisso aí não. Eu descobri semana passada. Não é igual o original. Eu descobri. Quem leu o original para saber que exato, agora não é... Não, eu descobri na semana passada uma forma nova de ver o mundo. Entendeu? Há 6 anos atrás, um cara escreveu um livro, entendeu? Que é Cara, ele falou assim, vocês vão escolher o quê? Entendeu? O seu amigo do Minecraft. Exatamente. Profissional em Fortnite. Pois é. Entendeu? Ou você vai escolher essa história inteira aqui de homens e mulheres derramados. Que moldou nosso mundo, cara. Então, ele falando, vocês vão ter que fazer uma escolha, cara. E eu acho que não precisa de muita sabedoria para saber o que você deveria estar baseando a sua vida nela, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito forte, mano. E a palavra está aí na nossa mão. Nossa, em todas e as depois, versões. Né? No fim, nesse livro, a última frase é assim, então esse é um apelo de volta, não à razão, mas a Cristo. Então é a nossa oportunidade de conhecer Cristo mais uma vez, diante da nossa Bíblia. Encontrar ali, realmente, o Cristo que moldou o mundo, que falou e tudo se fez. Muito bom. A luz que verdadeiramente ilumina aos homens, que traz vida para os homens. É você encontrar isso, não olhar para essas palavras só como mais um post no Instagram, mas a palavra viva de Deus. Muito bom. E fala para mim, como é que... Porque hoje você está lá fazendo parte da equipe pastoral ali de uma igreja Exato. em Londres. Como é que o Luca acabou lá? Douglas, assim, Esse pastor Luca, como é que tá agora é pastor, evangelistic pastor. Assim, o que aconteceu na Inglaterra foi uma junção do que a gente já fazia aqui no Brasil, com a Hype, que é a nossa produtora, editora, que é a parte, a empresa que ajuda nesse ecossistema missionário, e a Outreach, que é a missão prática ali de evangelização e tal. Então, nós nos conhecemos. Eu conheci o Pedro, que é um brasileiro que cresceu em Portugal, que foi alguém que liderou hoje esse pastor. Então, Deus vai montando o quebra-cabeça, né? Eu conheci ele no ano passado e por conta disso, o pastor dessa igreja, que ele é um britânico, que plantou essa igreja ali no centro de Londres há uns 4 anos só, conheceu o nosso trabalho e nos convidou para juntar os ministérios, para fazer essa collab ministerial daquilo que nós já fazemos com aquilo que a igreja está vivendo. E eu assumi essa parte, então, da igreja de ser essa parte do evangelismo, da missão, do discipulado. Agora nós estamos desenvolvendo um trabalho a gente chama de Cruise, que é, por exemplo, um grupo de célula nas universidades ali na Inglaterra, que tem muito universitário. A faixa etária da igreja é de 18 a 35 anos. Não tem nem idoso nem criança. É muito jovem, assim. Muito jovem mesmo. Interessante. E é impressionante o número de jovens, gente faminta, mas realmente muitos universitários, gente que trabalha ali nos escritórios. Então, nós estamos com essa parte, né? O Outreach está responsável por essa parte de desenvolver. E agora, essa semana passada, nós terminamos o nosso primeiro seminário de evangelismo. Que eu vou dizer para você, quando nós começamos, eu achei que ia dar umas 2, 3 pessoas. Eu, a Letícia e um amigo meu que não pode faltar, que vai estar lá, né? E foi surpreendente, cara. A gente fez 4 sexta-feiras e a última sexta-feira a gente sairia para evangelizar. Mais de 30 pessoas vieram para evangelizar no final dessas 4 sexta-feiras. Mais de 30 pessoas jovens, assim. Eu até postei o vídeo essa semana no meu canal desse evangelismo, saindo na rua. Se você olhar, pensar, eu olhando para a Europa um tempo atrás, isso para mim era impensável. Nunca iria acontecer. A fé, você está sempre na defensiva, né? Você via aqueles jovens indo, cara, nós vamos pregar a verdade como se ela fosse verdade, pois ele é a verdade. E indo em lugares assim, Douglas, por exemplo, nós fomos lá para Shoreditch, que é um lugar
como eu falei, Augusta de Londres. É muito alternativo, a galera... Outro tipo de pensamento, né? Uma galera revolucionária, assim, recebendo o evangelho, a gente adorando a Deus ali, indo de um em um e conversando e orando pelas pessoas. Então, está acontecendo um mover. E é isso que a gente está fazendo hoje lá na igreja. Então, nós assumimos um dos cultos, que é o culto das 5 da tarde. Tem culto 10 da manhã, culto 2 da tarde, culto das 5 da tarde. O culto das 5 da tarde é o que a gente está cuidando, está treinando uma equipe ali. É o culto mais evangelístico, porque nós estamos lá, vai ser assim, né? E está sendo incrível, cara. Está sendo uma experiência muito especial, que não é o que a gente esperava. Nós tínhamos uma palavra para voltar para a Inglaterra, eu e minha esposa. Nós ficamos por 2 anos tentando discernir, entendendo, vivendo pela fé, buscando o Senhor, ajudando aqui e ali, até que o Senhor nos estabeleceu ali nessa igreja, que é Imprint, London, e é milagroso o que está acontecendo. Um dos cursos que nós fazemos, das 10 da manhã, é na igreja do John Newton, que o John Newton pastoreou lá, e foi de lá que eles trabalharam todo o movimento para abolir a escravidão no Império Britânico. Meu Deus. E hoje o pastor lá, ele é britânico, descendente de nigeriano. É o pastor da igreja lá, que continua esse trabalho, né? Buscando de outras formas ainda alcançar as pessoas e trazer essa verdade. Então, muito especial. E assim, então aí é um culto em inglês, então não é Tudo uma inglês. igreja para brasileiros. Não, é né? uma igreja para o tudo inglês e inglês. para o... Tudo que a gente faz é inglês. E tem mais Mas graças a Deus pelos brasileiros. Sim, não, lógico. tem muito mais inglês. Muito mais. Eu digo assim, mais inglês ou mais estrangeiros ingleses, vamos dizer assim? 80% da igreja são britânicos. Gente dali mesmo. Tudo é inglês, tudo ali. Agora a gente chegou, graças a Deus, estão vindo os brasileiros, porque os brasileiros são, os caras estão pau pra toda a obra. Os caras estão assim, diferenciados. E eles gostam muito, cara. Porque vem esse coração disposto a servir. Então eles gostam muito, mas é tudo em inglês. Tudo que nós fazemos é em inglês. Os treinamentos, os cultos, o conteúdo, é tudo em inglês mesmo. E não tem como não ser, né? Porque a gente está bem no centro de Londres. É uma região assim, é a City of London. Seria um desperdício, né? Exatamente. É o centro da cidade romana de Londres. É bem ali. Então, são igrejas históricas reconhecidas. É o mesmo cara que construiu aquela igreja, construiu a St. Paul's Cathedral, que é a principal igreja de Londres, Catedral de Londres, né? Então, não tinha como ser diferente. E é para esse povo que a gente está lá. E qual que é a diferença, por exemplo, da Itália ou alguns outros lugares que você esteve, tal, para Inglaterra, para Londres de forma específica? Cara, eu acho que... Bem diferente? É bem diferente. Por exemplo, na Itália... a pregação do evangelho. Na Itália, nós estivemos no sul da Itália, que é uma região muito católica. Então, assim, na Itália, alguém falar que é ateu é uma blasfêmia no sul da Itália. Então, tipo, você vai falar de Maria, você vai falar de Jesus, você vai falar da igreja, você fala com mais cuidado. As pessoas ainda carregam essa reverência, entendeu? O que é diferente do norte da Itália. O norte da Itália, cada vírgula é um palavrão xingando Deus. Eles xingam Deus, os palavrões são xingando Deus. Mas tem um italiano que eu trouxe aqui hoje, o David, tá aí para trazer isso. Ele é do sul. Ele é um cara que foi ali do sul, um presente de Deus para nós aí, que entrou na família, meu cunhado agora. Não conheci ele lá pregando evangelho. Mas, assim, o sul da Itália é diferente. Então, é um povo muito aberto, cara. Um povo de fé, povo aberto, povo que conhece a tradição religiosa, não conhece a Bíblia, mas respeitam muito a Bíblia e conforme eles vão ensinando a Bíblia, eles vão se entregando a ela. Eu vi coisas incríveis na Itália. Eu vi italiano levantar no meio de uma reunião e falar, pega todas as imagens que eu tenho aqui, porque eu estou lendo aqui na Bíblia que eu não posso ter isso. Então, eu quero seguir a Bíblia aqui. E uma coisa que ele decidiu fazer. A família quis fazer. A gente não falou para fazer, nós vamos lendo a Bíblia. Ele quis fazer, ele fez. Então, assim, eles honram muito a Bíblia, honram o conhecimento bíblico, né? Então, assim, é muito assim. E é italiano, é uma cultura italiana. Então, uma vez que você entra numa família italiana, ele te recebe como parte da família e você é respeitado por toda a comunidade que aquela família é respeitada, entendeu? Então, já parte... Assim, se um italiano me leva e fala, ele é meu amigo, significa o seguinte, pro italiano é o seguinte, ele é uma boa pessoa, eu posso confiar nele, porque se ele é amigo do meu amigo, eu confio nele. Entendi. Entendeu? Então, tem isso. É mais difícil de entrar... Mas quando entrou... Aí, se eles te levam na sua casa, uma coisa que a gente fala com o David, se eles abrem a porta da sua casa, senta você na mesa, você tem o direito de falar o que você quiser. Uau. É assim, fale o que você quiser. Eu te dei esse espaço para você falar o que você quiser. Eu quero te ouvir. E eles se abrem para ouvir mesmo. A Inglaterra, não. Você nunca vai na casa de ninguém na Inglaterra. É mesmo? Não vai. Não se encontra nas casas. Se encontra num café, se encontra num pub. O inglês vai muito. Mas você não visita a casa. É outra cultura.
É uma cultura muito diferente. Nem por isso não existe abertura para se pregar o evangelho, mas é diferente. Londres se torna ainda mais diferente porque é uma cidade, uma metrópole, uma capital de muitas culturas, né? Então, cada lugar tem um... Cosmopolita, né? Exatamente. Então, muda muito Sim. a forma que se aproxima. E hoje em Londres eu percebi, por exemplo, o quanto ter uma igreja histórica está abrindo portas. É mesmo. Está abrindo portas. Achei que seria o contrário. Não, muito, cara, muito. Está abrindo portas. Porque, de certa forma, ainda existe uma questão assim... Existe um certo respeito. Se está sendo feito, não é uma bagunça, entendeu? Para o inglês é meio assim. É bem organizado. Tipo, não, calma, vocês estão se reunindo aqui, vocês têm o direito de estar aqui nesse lugar, vocês fazem isso. Então, tem uma organização. Faz sentido. Se o governo está permitindo Exatamente. e tal, tem alguma Tem. Então, seriedade. Porque lá é tudo muito certinho assim. Eu, por exemplo, para atuar ali, tive que fazer vários cursos dentro de safeguarding, que é de segurança, de como ajudar se acontecer alguma coisa. Eles são muito preocupados com esse tipo de coisa. Então, nós estarmos em um lugar onde é um lugar histórico e não é fácil estar ali, se nós somos autorizados para estar ali, nos dá uma carteirada no sentido, nós estamos fazendo a coisa certa, entendeu? Então, tem essa abertura. Na Itália e nas casas é o que dá essa abertura. Se alguém te recebe na sua casa e faz isso. E hoje, assim, na Europa, talvez você tenha ido ou está ouvindo falar, quais são os lugares que estão mais abertos, assim, que você percebe? Ai, cara... É que você é bem otimista, né? Eu sei que você é bem otimista. É porque, assim, Douglas, eu vou ser muito sério pra você. Eu acho que a pandemia virou um negócio na Europa. Eu senti isso, assim, antes e depois. Teve alguma coisa que mudou, cara. É muito... Eu fico... Todas as vezes que eu saio pra evangelizar, a gente faz alguma coisa, você vê a abertura das pessoas, eu falo... Mudou Deus, uma o que parada. tá acontecendo aqui? Então, porque, cara, eu já fui xingado, eu ouvia coisas absurdas sobre Jesus, sobre Maria, da boca de um europeu, da boca de um inglês. Não faz mais isso. Às vezes eu cheguei para um cara e falei assim, você já ouviu uma boa notícia hoje? Ele falou, não, na verdade não. Eu falei, você quer ouvir uma? Eu falei, eu quero. Eu falei, Jesus está vivo. Eu falei, Jesus está vivo. Ele, cara, por essa eu não esperava, Jesus está vivo? Eu falei, você acredita nisso? Ele falou, cara, minha mãe é católica, mas eu nunca parei para pensar. Jesus está vivo. Caraca, sério? Cara, inglês, tá ali, tava fumando um cigarro na porta do lugar que eu passei assim, ele tava ali, fui conversar com ele. Isso, um tempo atrás, Douglas, era assim... Sim, não dava tão certo. Não, eu ia ser, tipo, desprezado, xingado, o que acontece em algumas partes da Itália, o que não acontece na Inglaterra. Por exemplo, nós fomos evangelizar na própria Roma, e em Roma, italianos em Roma, assim, xingando o Vaticano de palavras baixíssimas e xingando a gente por acreditar no evangelho e falando que era o câncer da humanidade. Italianos em Roma, então, assim... ainda acontece, mas de certa forma existe uma abertura como não existia antes. Sim. E eu acho que também de encontrar pessoas que acreditam ao ponto de compartilhar assim, tipo, abertamente falar, eu acho que mexe com as pessoas isso. Eu vi uma vez, os caras estavam numa reunião missionária, assim, né? E aí os caras estavam num momento de oração. E aí o pastor que estava conduzindo falou assim, é o seguinte, nós vamos orar e eu quero que você comece a gritar a cidade que você quer que Deus se move, né, que Deus te deu, vamos dizer assim, né? A cidade é onde você quer que aconteça um mover do Senhor naquele lugar, que Jesus chegue. Aí, beleza, né? Então, 1, 2, aí os caras começaram a orar e os caras gritando o nome da cidade, né? E aí tinha um cara, tipo assim, tem níveis de fé, né? Porque se um cara grita, né? Sei lá, Roma, começa a gritar no Vaticano, né? Aí um cara grita assim, Meca, Meca. Falei, caraca. Esse é um dos desafios. Esse tem fé. E eu acho que um dos maiores desafios na Inglaterra em específico, na Itália muito pouco, mas na Itália em específico é o mundo muçulmano. Muito mesmo. Nas universidades, muito mesmo. E hoje, assim, com a guerra que tá acontecendo em Israel e tal, tá um alvoroço. Ó. Tá um alvoroço. E assim, todo fim de semana vocês estão reunindo 50 a 100 mil pessoas nas ruas. 100 mil pessoas nas ruas, cara. Pro-Palestine, eles chamam, né? Mas no meio desse Pro-Palestine, eu realmente acredito, conheço pessoas que estão ali preocupadas com quem está na Palestina, civis, existem. Mas, infelizmente, tem surgido, assim, muitos vídeos de gente que está ali gritando para acabar com Israel mesmo, no centro de Londres. Um antissemitismo. Então, um antissemitismo aberto na capital da nação que derrotou o nazismo, né? Então, assim,
É um absurdo. Cara, isso era impensável, né? Exatamente. Como é tão fácil, isso que é louco. Caraca, É muito rápido, muda muito rápido. Por isso, essa é a preocupação da gente se firmar na verdade, deixar a verdade ser verdade na nossa vida. Porque é muito rápido. Passaram quantos? 50 e poucos anos, 60 anos, desde que isso acabou. E já numa próxima geração, as pessoas, de novo, como é fácil de acontecer de novo. Então, abertamente, isso é uma discussão que está acontecendo. Toda a campanha, né, dos judeus, e tem muito judeu em Hollywood e tal, e que fizeram muitos filmes, né, sempre bem o herói, né, destruindo o nazismo e tal, era never again, né? Nunca mais, never again, never again. Cara, hoje eu sinceramente acho que se sair uma marcha de gente vestida como Hitler, não ia ter problema. Eu acho, do jeito que tá, sinceramente. Porque agora é contra os judeus, então tá bom. Então agora pode, entendeu? O que antes era impensado, agora parece que não. Tipo, você vê fotos, você procurar assim, você encontra pessoas com a mesma bandeira, um desenho, a suástica nazista, a estrela de Davi, para acabar com isso. Hoje, na Europa, na Inglaterra. Então, assim, tenta se esconder? Tenta. Tem uma parte da nação que realmente está preocupada com o serviço? Tem. Mas a gente não pode subestimar a maldade do ser humano. Tá? Não pode. Principalmente quando ela é regada por um altruísmo, né? Por um heroísmo, né? De você morrer por essa maldade que está acontecendo no Hamas e todas essas coisas. Meu Deus. Meu Deus. Cara, quem quiser o livro, Não Concordo Nem Discordo, muito pelo contrário, onde que consegue encontrar? Cara, o livro está disponível no nosso site, que é hypebook.com. Você pode entrar lá, nas minhas redes sociais também você encontra o link. Se inscrever no Concordo Nem Discordo também vai aparecer. E alguns discursos também. O café tá disponível? O café é disponível online, agora, né? só presencialmente no Overmission. A gente vai estar dia 18 lá em Brasília. 18 do quê? 18 de novembro, agora, lá em Brasília, reunindo uma galera muito boa. E vai só estar lá. Depois, se sobrar, eu acho que não, porque o café é muito bom. A gente vai disponibilizar online, mas por enquanto só presencialmente. Entendi. Que bom. Eu tenho que presenciar. Então o livro tá aí, gente. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição também, para você poder acessar. Obrigado, mano. Douglas, eu que agradeço, cara. Aqui. Muito obrigado Que alegria. mesmo. Mais Sempre uma sou vez. muito edificado em estar com você. Eu que sou, e eu agradeço mais uma vez. Não, eu que sou. Sempre. Essa aqui eu vou ganhar. Ó, seu time tá melhor esse ano aí, mas nessa... Vai, Braga! Vai. Torcendo pelo Bragantino, vai dar certo, vai ganhar. Vai dar certo. Mas muito obrigado mais uma vez, cara. Muito lindo tudo que tá acontecendo aqui. Obrigado por essa conversa, obrigado por todas as conversas que você tem e enriquece tanto a nossa nação, enriquece tanto a nossa vida. Poxa, obrigado. Que Deus continue dando sabedoria, revelação, direção, tudo que vocês estão fazendo lá. Amém. Amém? Amém. Obrigado você que ficou aqui assistindo, ouvindo, você que tá nas nossas plataformas aí de podcast. E eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link, sai mandando pra todo mundo. Cara. Tira uma foto aí da tela, põe nos seus stories, divulga pra galera. Eu tenho certeza que muita gente vai ser inspirada por isso aqui. Tem muita gente que tem chamado pra Europa, Oriente Médio, que vai ser inspirado por essa conversa aqui. Então, pega esse link, sai mandando pra todo mundo. Curte também, se inscreve no canal pra você receber tudo que a gente tá produzindo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!